Oi, você de casa, estamos chegando, tudo bem? Comecinho de tarde, a gente juntinho nessa terça-feira, dia do seu direito, dia que a gente aprende demais com você, com as suas perguntas e com os nossos colaboradores, nossos entrevistados também. Adoro todos os dias, mas eu tenho um carinho bem especial pela terça-feira, porque é um dia que a gente luta por aquilo que a gente tem direito e muitas pessoas, muitos órgãos, por exemplo, querem tirar esse nosso direito. Então, quando a gente aprende, o aprendizado é uma coisa que ninguém nunca tira de você, porque é uma escolha sua. E você sabia que para cada escolha há uma renúncia? Se você escolher alguma coisa, você tem que renunciar a outra. Agora, para cada renúncia, a gente trilha um novo caminho, acaba descobrindo um novo caminho. E para cada caminho que a gente percorre, esse caminho novo, a gente tem o desafio de encarar um medo. Ah, e como é que eu faço, Sol? É muito fácil. Liberte o seu medo mais profundo. Deixa ele para lá, porque depois disso tudo, quando você libertar aqueles fantasmas, aqueles medos, esse medo não vai ter mais nenhum poder sobre você. Isso é ação e são as nossas ações as melhores interpretações dos nossos pensamentos, que são as nossas escolhas. Então, que tal você libertar os seus medos, fazer a sua renúncia e escolher um novo caminho? Começando hoje a aprender, porque hoje é dia do seu direito. Vamos conferir? Pois é, né? A gente vai falar sobre o seu direito. O nosso assunto hoje é uma coisinha bem complicada, que dá bastante dor de cabeça. Mas antes de eu falar sobre o nosso papo de hoje e apresentar o nosso entrevistado, que está estreando aqui no Falando Nisso, ele está tão lindo hoje com essa camisa. Estamos combinando, Lucas Severino. Obrigado, você que é assim, lindo, viu? Sol, tem tanta gente já mandando beijos pra você aqui no Face. Tá. É verdade, muitas pessoas mesmo mandando beijo, falando que você está bonita. Então fique à vontade também você para participar do nosso programa e deixar a sua pergunta, além de beijos, para Solange de Moraes. Acesse o facebook.com/falando nisso Band e fique à vontade para tirar suas dúvidas. O assunto hoje é complicado, por isso preste bastante atenção. E olha só, Solange, quem participa hoje com pergunta ganha vai ter um sorteio e vai ganhar este lindo kit da Cooper. Olha que gostoso. Solange, posso fazer uma bagunça? Pode fazer bagunça. Olha só quanto kit gostoso. É muito gostoso. Eu vou começar a babar aqui, Solange Moraes. Tem até a manteiguinha. São vários. Eu não vou tirar tudo, senão vai virar uma bagunça. Então fique à vontade. É só você deixar sua pergunta, vai concorrer no sorteio no final do programa. Então você tem que curtir na sua página no Face e deixar uma pergunta. E você pode participar também pelo Ligue Band, 9711-1313, opção 1, depois 1 novamente, ou ao vivo pelo 3922-1387. Sol, qual que é o nosso assunto? Pois é, e só lembrando que tem Marco e Belucci, né? Dia 19, dia 18 a gente vai saber, I love you, quem vai assistir Marco e Belucci na Estância, tem camarim, tem camarote exclusivo. Uma pessoa, mais um acompanhante, a gente está aqui, tem que curtir a foto também no nosso Face. A foto dos lindos, dos fofos, está aí no nosso Facebook. Bom, Pedro Mariano, o bicho vai pegar hoje, Pedro Mariano. A gente vai falar sobre plano de saúde. Já dá um pouquinho o que falar, né? Já dá uma dor... Exatamente, Pedro. Foi perfeito. Já dá uma dor de cabeça. Agora, eu não sabia. Fiquei sabendo há pouco tempo. É por isso que a gente convidou o nosso querido doutor Luiz Felipe Fiorito, que é advogado, para falar sobre isso. Você sabia, por exemplo, que os planos de saúde, eles não podem se negar a arcar com a despesa de medicamentos que são caros? Por exemplo, você toma um medicamento, não tem esse dinheiro. Você sabe, se você tiver um plano de saúde, ele tem que pagar isso daí. Agora, como é que funciona isso na prática, doutor Luiz Felipe? Obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde. Estreando aqui no Falando Nisso. Obrigada, viu, Felipe? Prazer, né? Prazerzaço nosso. Eu iria fazer a primeira pergunta, mas eu não posso ser sem educação, já tem gente na linha. Vamos atender. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala com a gente? É Fernando. Tudo bom, senhor Fernando? Caminhando e cantando, né? Então não para. Tudo bem com o senhor? Diga lá. Então, eu sou aposentado, eu pago um plano de saúde assim muito caro, né? Sim. Por que eu pago? Porque, infelizmente, a saúde pública, por mais que os políticos digam, não adianta, né? A gente tem visto, inclusive, a sua opinião a respeito disso e outras coisas e concordamos plenamente. Obrigada. Agora, já que os governos, seja em que esfera for, municipal, estadual ou federal, já que eles não conseguem dar aquela assistência que nós merecemos, todos, ele deveria pelo menos pagar 50%, né? Como faz o governo dos Estados Unidos, por exemplo, né?
Agora, o senhor tem alguma dúvida em relação a medicamento, senhor Fernando? Hein? O senhor tem alguma dúvida ao medicamento, por exemplo? O senhor toma algum medicamento caro? O senhor tem essa cobertura ou não? Não, eu tenho algumas farmácias aqui na região norte que eu pego, né? Ah, ok. Neste caso. Entendi. Agora, doutor Luiz Felipe, como é que funciona na prática isso? Porque a gente estava conversando no camarim o seguinte, Luquinha, que a Constituição, que no meu ver é o órgão máximo desse país, diz que todos nós temos direito à saúde, educação e alimento. Somos todos iguais perante a lei. Isso não funciona na prática, não é verdade? Como é que funciona, então, o fato da justiça ter que obrigar um plano de saúde a pagar um remédio que é mais caro? O plano de saúde ele é baseado no lucro, né? Então, isso faz com que eles busquem sempre uma alternativa mais barata para resolver o problema do consumidor. Então, quando essa busca por uma alternativa mais barata acaba tolhendo o direito do cidadão, o cidadão deve buscar a ajuda do Poder Judiciário. Por exemplo, se eu tomo um remédio X e ele é para aquilo que eu preciso, o plano de saúde quer me empurrar um Y que eu não sei nem quem fabrica. O plano de saúde ele não pode impor o tratamento, tá? O médico vai te prescrever, o médico que te atende vai te prescrever uma medicação e o plano de saúde não cabe discutir se essa medicação é a correta, não é a correta, se existe uma alternativa ou não. Entendi. Quem manda no tratamento é o médico. Ele tem uma garantia do Código de Ética Médica nesse sentido. Ok. Olha só, Luquinha, tá vendo? Pois é, tem uma situação aqui bem complicada, doutor. A Naene Adriane disse que precisou desse recurso para fazer o tratamento contra o câncer. E nada. Até hoje, ela foi negada, ela não conseguiu nada. Através do plano de saúde? Isso. O que ela pode fazer? O tratamento é domiciliar ou ela não especificou? Não especifica. O plano de saúde tem o dever, é uma obrigação do plano de saúde fornecer o medicamento para o câncer, tá? Uhum. Muitas vezes eles querem fornecer aquilo que a gente acabou de falar, o medicamento que eles entendem ser o adequado, que é o mais barato para eles. Só que, se o médico prescrever uma certa medicação, o plano de saúde tem o dever de cobrir essa medicação. Ela tem que entrar com uma liminar? Sim, não. Se houver essa recusa, né, ela pode procurar um advogado, o advogado vai entrar com uma ação de obrigação de fazer, que chama, né, dentro dessa obrigação de fazer, ele pode pedir liminarmente que seja fornecida essa medicação, até porque, se não for fornecida, corre o risco dela falecer durante o processo. Né? Então, ela precisa ingressar com essa ação, né, primeiro procurar um advogado para ver se o direito realmente está amparado, né, mas, a princípio, já dá para ver que o direito está amparado, né? Okay. Não pode haver essa recusa. E vale lembrar, viu, amiguinho, você sabe, pessoal de casa, que eu sempre falo isso, né? Se você não tiver condições de contratar um advogado, você pode procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, você pode procurar uma defensoria pública. No fórum da sua cidade você vai saber onde funciona cada uma. Você pode procurar as faculdades de direito, tá? Para garantir esse direito que muitas vezes as pessoas lidam com as nossas vidas como se fossem mercadorias. Não é verdade? Infelizmente. Olha só, a gente tem uma enquete bem bacana que você pode participar no facebook.com/falando nisso Band. A sua opinião é muito importante para a gente. Você está satisfeito com o seu plano de saúde? Sim ou não? Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre essa enquete, mas agora a gente vai fazer uma paradinha para conferir as notícias da redação. Essa notícia que a gente vai dar agora, tem tudo a ver com o assunto de hoje. Caos na saúde. Caos na saúde. Imagens exclusivas mostram a triste realidade em uma maternidade no Rio Grande do Norte. Grávidas em trabalho de parto são atendidas no chão e até bebês recém-nascidos sofrem com a falta de leitos. É um absurdo. Vamos ver a reportagem de Rayana Guedes. Samuel nasceu na tarde deste domingo em Natal, na maternidade do Hospital Estadual Santa Catarina. Logo ele passou a sofrer convulsões, mas teve que esperar quase 24 horas em uma incubadora improvisada até conseguir uma vaga na UTI neonatal. Tentamos vaga em todas as UTIs de Natal, todas lotadas.
Se ele persistir dessa forma, ou tem dois caminhos, ou ele vai a óbito e com certeza se ele sobreviver, vai ter sequelas pro resto da sua vida. A superlotação já se tornou comum por aqui. Só na manhã desta segunda-feira, 32 pacientes e 16 crianças recém-nascidas estavam internadas em um local onde só existem oficialmente 20 vagas. Em trabalho de parto, Maria Gomes foi atendida no chão devido à falta de leitos. Se vocês veem aqui, a maioria das pacientes estão sentadas em cadeiras, tem paciente deitada no chão e com esse calor intenso, faltando material. Para o secretário estadual de saúde, o problema da superlotação está na falta de assistência por parte dos municípios, o que sobrecarrega as unidades estaduais. Segundo ele, mais de 80% das pacientes que chegam aqui deveriam ter sido atendidas em maternidades municipais. Os municípios do entorno da região de Natal encaminham pacientes de baixa complexidade da obstetrícia para virem ter os seus partos num hospital que deveria ser referência para o alto risco. Minha criança é prematura, estou aqui sentada também, não tem nenhuma marca, eu me sinto humilhada. É muita humilhação, é muita humilhação. Aí no meu humilde julgamento, na minha humilde maneira de achar, essas propagandas que o governo federal faz, governo municipal, governo estadual, sobre a nossa saúde está uma maravilha, isso é propaganda enganosa. Isso, na minha opinião, é crime. Propaganda enganosa é crime. Olha só uma situação dessa. E cadê o dinheirinho que a gente pagou, Pedro Mariano? CPMF, aquele imposto que era voltado para a saúde. E cadê os nossos impostos? Só no mês de março, 300 bilhões de reais arrecadados. Gente, dá nos nervos, de vez em quando dá nos nervos morar nesse país. E o julgamento de 26 policiais militares que participaram do massacre da casa de detenção de São Paulo foi suspenso ontem. 21 anos depois, coisa rápida, né? Um membro do corpo de jurados passou mal quando a sessão foi retomada após a pausa do almoço. O juiz preferiu cancelar a audiência, que será retomada só na próxima segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha. Os novos 7 integrantes do júri terão de ser sorteados novamente na segunda-feira. O julgamento foi adiado porque uma das juradas passou mal durante a leitura do processo. Esses 7 que foram convocados, que foram sorteados hoje, não podem compor um novo conselho de sentença. Há mais de 20 anos, os policiais acusados de participar do massacre do presídio do Carandiru, em outubro de 1992, aguardam para sentar no banco dos réus em liberdade. A demora se deve a recursos processuais. Hoje, 26 dos 79 começariam a ser julgados, todos integrantes da rota. 8 deles continuam na ativa. 111 presos foram executados dentro do Carandiru. O surgimento da facção criminosa PCC ocorreu logo na sequência. O presídio foi desativado e 3 pavilhões implodidos 10 anos depois. A defesa é clara ao afirmar que os policiais militares só invadiram o pavilhão 9 da casa de detenção porque receberam uma ordem. Houve ordem, ninguém na PM atua sem ser sob ordem. O governador na época era Luiz Antônio Fleury, o secretário de Segurança Pública Pedro Franco de Campos. Os dois foram chamados apenas como testemunhas. Somente o comandante da operação, o coronel Biratã Guimarães, foi a julgamento. Ele chegou a ser condenado pelo júri a mais de 600 anos de prisão em 2006. Mas os desembargadores do Tribunal de Justiça anularam a sentença. No mesmo ano, o Biratã foi assassinado dentro de seu apartamento. 21 anos para começar um julgamento de um massacre. Só aqui mesmo nesse país, né? Brasil! Brasil! Só aqui não mesmo tem que falar, né? É uma vida. A vida inteira. A Camila Timola acho que não viu esse não negócio. Tinha nascido. Nem tinha nascido, né, Camilinha? Carandiru nem existe mais, o Biratã já morreu. Já tinha nascido, Camila? Tinha 1 aninho de idade, a Camilinha. É uma vergonha. E lá na Austrália teve aquele atleta que assassinou. E 2 dias depois já estava lá. É complicado, né, Solange? Pois é. Complicado também, olha só, você motorista que segue na rodovia Presidente Dutra, você vai encontrar lentidão no sentido Rio de Janeiro, do quilômetro 117 para o 115, em Taubaté, devido a um reflexo de um acidente. E a rodovia dos Tamoios está totalmente interditada do quilômetro 15 ao 29 e também dos quilômetros 47 a 58 até as 3h30 da tarde.
Fica aí, acesse o nosso Face para você concorrer a esse kit tão legal da Cooper. A gente já volta.